Bom dia, pessoal. Então, voltamos à disciplina de treinamento físico. Hoje é 13 de outubro, é a aula da manhã, parte 1. Na aula passada, nós falamos sobre métodos de treinamento de flexibilidade. Hoje vamos dar sequência nesse assunto, e eu já vou compartilhando aqui a tela. E hoje nós vamos falar exatamente sobre os métodos em si. Na aula passada, nós vimos um pouco de bases biológicas e aspectos que são centrais no treinamento de flexibilidade. Falamos de variáveis como rigidez, elasticidade, né, e a própria flexibilidade, como elas conversam, viscosidade, né, como conversam com a flexibilidade. Falamos dos aspectos externos, que eu chamo, sobre a flexibilidade, né? Então, por exemplo, hora do dia, a temperatura corporal, então coisas que nós podemos manipular, e isso pode afetar os resultados de flexibilidade, tanto do ponto de vista agudo quanto crônico. Aí discutimos essas questões, né? E agora já demos alguma introdução sobre os métodos em si, né? Então, assim, comentei com vocês um pouquinho primeiro da definição de termos entre flexibilidade e alongamento. É claro que alongamento é uma série de exercícios que é a ferramenta mais comum em treinos de flexibilidade, mas não são sinônimos, né? Para eu tornar aquele alongamento um treino de flexibilidade, eu tenho que respeitar algumas regras, que são aquelas do treinamento físico, né? Então eu tenho que envolver uma carga determinada, portanto, uma intensidade determinada, um volume necessário para eu saber que eu tenho mais chance de ter adaptações sobre a flexibilidade, quando eu preciso melhorar essa flexibilidade. Então, tudo isso, aí vem as regras também da variabilidade, né? Eu usar métodos um pouco diferentes também como fins de motivação e também como formas de manipular volumes e intensidades, né? Nós vamos ver que no treino de flexibilidade existe esse aspecto que é importante. É como parecido com treino de velocidade. Eu tenho dificuldade de determinar especificamente a intensidade que eu vou fazer no treino de flexibilidade, né? Por causa da dificuldade de mensuração disso. Eu não tenho ali um flexímetro, um medidor de ângulo que vai me dar a flexibilidade instantânea de todo o treino, ao longo dos treinos do meu aluno. Eu não vou ter isso. Eles vão para as posições e eu vou ter que trabalhar com aquela questão subjetiva dele fazer com alguma dor, com algum controle, com alguma carga externa ou não. Mas nós vamos ver que os métodos vão ser ferramentas que eu vou poder manipular essas intensidades. Quando eu trabalhar mais com tipo, eu sei que eu vou poder intensificar mais o treino em relação a outros. E isso eu posso modular no meu treino. Eu posso fazer aí sequências de métodos a fins de ter ganhos progressivos, por exemplo, em flexibilidade. Tá? Vamos para os métodos, então. Eu parei aqui nesse slide, mas deixa eu ver aqui se não tem coisa anterior interessante para a gente lembrar. Então, métodos controlados aqui. Que eram seus próprios setores, aquelas coisas. Tudo bem. Vamos para cá, então. Pessoal, nos métodos mais comuns, o que a gente tem aqui? A gente tem... são 4, digamos, métodos, tá? Que, na verdade, 2 que se subdividem em 2. Tá? Eu vou ter métodos ativos ou passivos, tá? De flexibilidade. E aí, para começar, esses 4 métodos que eu vou falar, que tem a sua raiz ali ativo ou passivo, eles são métodos que se utilizam de alongamentos. Então, entram naquela ideia que eu acabei de dizer, né? São os métodos mais comuns de flexibilidade. Então, mais vou usar. Mas, claro que eu vou ter que respeitar cargas que nós vamos tratar agora. Então, nós vamos entender bem o que é essa ideia de um método de flexibilidade ativo ou passivo. O nome indica, né? Nos dá já a dica do negócio. Então, método ativo vai, obviamente, ter uma ativação muscular na região que eu estiver alongando. Tá? O que acontece, gente? Na região, tá? Por que acontece? O ativo do processo, na verdade, é a musculatura antagonista em relação àquela que eu estou alongando, né? Então, lá eu estou alongando, por exemplo,
extensores horizontais, ou também é chamado de abdutores horizontais, vamos chamar de extensores horizontais do ombro, tá? Nesse exercício aqui, que a gente conhece. Então, eu alongo toda essa loja aqui, né, que me ajuda nessa extensão horizontal do ombro. Tá? Então, estou lá. Os extensores horizontais estão alongando. Quando eu uso o meu braço externo aqui, como vocês estão vendo, estão apoiando, eu tenho uma força externa em relação à minha articulação de análise, tá? Em relação à musculatura que está relacionada a essa articulação. Então, eu estou nessa posição aqui. Nesse exemplo aqui, eu estou fazendo um método passivo. Por quê? Porque eu vou para a posição de flexibilidade sem nenhuma ativação regional aqui, nem do principal grupo muscular, nem do músculo antagonista em relação ao que eu estou alongando. Tá? Eles estão relaxados e eu estou trazendo uma força externa à articulação. Por isso, nesse caso aqui, é um método passivo. Tá? Eu comecei o exemplo assim, mas é estranho, nessa posição aqui eu não faço isso, mas eu poderia fazer ele de um método ativo. Não é comum, porque a carga é muito baixa devido ao design da articulação, etc. Mas eu poderia fazer ativamente essa posição. Eu ir ativamente com a musculatura antagonista. Claro que eu tenho que usar também flexores para manter a altura, senão cai meu ombro, né? Mas a musculatura aqui, o motor primário para esse movimento aqui, são os flexores horizontais, que fazem isso aqui, esse movimento aqui. Tá? E vou alongar o antagonista a ele, que são os extensores horizontais, como a gente viu no outro exemplo. Tá? Esse aqui seria um método ativo. Eu iria ativamente para a posição. Tá? Então, aqui a gente já vê claramente que quando eu faço método ativo ou método passivo, o que está em jogo aqui é uma força externa em relação à articulação. A maior confusão que tem em alguns livros-textos é afirmar que a força é externa ao corpo, é externa ao organismo, coisa assim. Pode acontecer isso. Eu posso ter um colega me auxiliando em algumas posições e aí eu recebo essa força externa. Mas muitas vezes eu posso fazer a força, eu posso ter esse método passivo com uma força externa vinda do próprio corpo. Eu faço lá a posição em pé para extensores do joelho, por exemplo. Né? Apoio meu pé lá atrás e vou para a posição. Nesse caso, eu tenho uma força externa em relação à articulação, não em relação não é do corpo todo. Às vezes a força vem da articulação. Mas o que interessa é que a força seja fora da articulação. Eu tenho uma força externa que me leve à posição. E aí é o método passivo. E a gente já pode notar que no método passivo, eu sempre, vamos generalizar, eu tenho possibilidades de amplitudes maiores do que com o método ativo. O método ativo, quase sempre eu tenho alguma limitação de eu não vou tão longe, eu não consigo alongar tanto com o método ativo do que em relação ao método passivo. Tá? Então, isso já me dá uma indicação de que o método passivo é um método que me induz a maiores intensidades de treinamentos de flexibilidade. Então, isso eu já posso usar para manipular treinos. Assim, quando eu quero fazer sequências de carga, eu posso começar com métodos ativos nas articulações que são mais comuns e depois passar para passivos. E aí eu vou ter uma escada de intensidades, por exemplo. Tá? Muito bem. Método ativo ou passivo. Agora, nesse ativo e nesse passivo, eu tenho a subdivisão. Eu posso fazer eles de duas formas também. Eu posso fazer ele de forma estática. Tá? Então, de forma estática, foi essa forma que eu mostrei. Eu vou à posição lentamente, vou à posição, permaneço nela por alguns segundos. Né? E eu posso fazer ela, então, de modo passivo estático ou ativo estático. Vou para a posição e fico segurando lá por alguns segundos. Tá? E aí já vamos dar a carga disso. Né? O volume necessário para trazer adaptações são de, no mínimo, 15 segundos. Tá? É um número mágico, tem discussão na literatura do que é o mais necessário, mas, normalmente, para treinos de flexibilidade que buscam ganhos, né, de adaptação, que buscam adaptações, né,
são em torno de 15 segundos até 90 segundos. 90 já é bastante estranho, mais comum é até 60, mas vamos colocar um limite bem amplo. Assim. De 15 a 90 segundos são a maioria dos métodos de treinamento de flexibilidade. A gente sabe que tem lá os contorcionistas, sempre tem os casos extremos que fazem coisa meio fora disso, ficam mais tempo, né, em posições. Mas, normalmente, nos espaços de saúde de muitos esportes, o tempo necessário que já traz adaptação é esse. É entre 15 e 90 segundos, que já é uma baita de uma variação. Tá? Mas, no mínimo, como 15 segundos. E aqui na disciplina a gente vai colocar que abaixo disso geralmente para exercícios de alongamento, onde eu uso mais para fins de aquecimento, que não trazem grande adaptação do ponto de vista da flexibilidade. Mas, vejam só, essa forma ativa e passiva, ela também pode ser feita dinamicamente. O que significa isso? Aí, ao invés de eu ter o tempo de posição lá para o alongamento, como é no estático, no dinâmico eu vou ter número de repetições. Eu vou fazer dinamicamente e não vou parar na posição. Né? Eu vou fazer lentamente, então eu vou lá na posição e volto. 1. Vou na posição e volto. 2. Tá? Lentamente. Se eu fizer rápido, isso se torna um treinamento de flexibilidade balístico quase sempre, em grande velocidade. Porque eu vou para a posição e vou ter ali uma mudança rápida de direção e vai dar uma característica balística para o movimento. O que é quase sempre evitado, assim, para fins de segurança articular, para evitar lesão, etc. Mas, assim, quase sempre, porque tem esportes que vão fazer exercícios balísticos e aí fora do alongamento, vai ser nos padrões de movimento mesmo que eu vou precisar lá fazer. Então, nadadores que fazem um pouco cruzando o braço para tentar melhorar a flexibilidade de ombro, corredores que aumentam a passada para tentar aumentar também a amplitude de movimento, ou seja, uma flexibilidade dinâmica. Tá? E nesses casos vão ser mais balísticos. Tá? Aqui eu vou ter a flexibilidade, então, que é ativa ou passiva, dinâmica. Tá? Que vai inverter. Ao invés de fazer tempos na mesma posição, eu vou ter lá número de repetições. E aí eu vou ter as cargas de treino, que podem ser, se forem do modo estático, vão ser geralmente de 2 a 3 vezes 15 a 90 segundos. 2 a 3 vezes, séries, portanto, de 15 a 90 segundos. Tá? Esse é o volume geral do treinamento de flexibilidade. Tá? Enquanto que o dinâmico ele vai trabalhar com repetições. Então, eu também vou ter séries, que quase sempre é 2 a 3 vezes. Tá? Não é mais do que isso, é raro fazer isso. De 2 a 3 vezes, mas aí vem as repetições. Não se faz tantas repetições, quase sempre é um pouco mais baixa. Tá? Aí tu pode fazer em torno de 10 até 30 repetições, mais ou menos. Tá? E já é uma carga altinha, ali fazer 30 vezes exige já um pouco de paciência do praticante. Tá? De 10 a 30 repetições. Mas, de novo, 2 a 3 séries de 10 a 30 repetições. Tá? Isso é a flexibilidade dinâmica, que pode ser ativa ou passiva. Tá? Então, eu tenho 4 métodos, o ativo e o passivo, e para cada um deles, eu posso fazer eles de modo estático ou dinâmico. Então, vou ter o ativo estático, o ativo dinâmico. Vou ter o passivo estático, o passivo dinâmico. Tá? Que eu posso fazer assim, como uma comparação geral, pessoal? O método estático, ele induz a maiores adaptações por intensificar a intensidade ali, por um tempo maior na posição do que o dinâmico. O dinâmico vai à mesma amplitude de movimento do que faz o estático. O estático vai lá para a mesma posição, mais ou menos. Só que a diferença é que no estático eu fico mais tempo na posição ali. E essa deformação com um pouquinho mais de tempo constante ali, ele vai me induzir a adaptações um pouco maiores. Tá? Então, eu poderia escalonar isso numa intensidade. O método que tem maior intensidade, portanto, maior chance de adaptação, assim, se fosse pensar num ordenamento de intensidades, o de maior carga, no geral, seria
o método passivo estático. Tá? Depois eu teria o ativo, né, estático, e depois teria os dois dinâmicos. Seria o passivo, né, dinâmico e o ativo dinâmico. Nessa ordem decrescente, digamos. Tá? Tudo isso tem bastante sentido. Quem já trabalhou com flexibilidade vai ver que poucas vezes trabalhou do modo dinâmico, é muito mais comum o passivo mesmo, mas o dinâmico, embora tenha cargas menores, ele é um pouco mais específico. Então também eu posso pensar ele para coisas mais práticas, pensando em, agora eu vou botar uma carga dessa até para variar um pouco, né? E de forma um pouco mais específica para o que eu vou precisar para o meu objetivo fim, que é quase sempre dinâmico, né? Isso é interessante. Então, aqui eu já comentei. Tem também, pessoal, aqui o método controlado, que se chama, que ele é uma mistura, assim, de exercícios, tá? O pessoal das artes utiliza um pouco e ele tem obviamente, uma relação com um padrão de movimento que tu vai precisar. Então, em gestos que tu precise ter um controle de movimento com altíssima amplitude, né? Então, é o caso aqui da bailarina, quando coloca a perna lá tá em posição aquele lateral na barra, muitas vezes elas fazem até aquecimento com isso e tal, mas tem padrões de movimento que elas vão precisar elevar a perna e colocar a perna lá em cima junto, né? Eu poderia fazer, obviamente, que eu sou professor de treinamento, então eu sou sempre o phantom de tudo, mas não vou fazer aqui porque eu não estou aquecido, né? Mas o que acontece? Eu tenho a primeira fase do movimento lento, dinâmico, eu vou lentamente até a amplitude, por exemplo, vou elevando essa perna e jogando ela à frente, e jogando ela acima, colocando ela acima, né? Uma flexão brutal ali de quadril, né? Com alguma rotação externa, né? O padrão de movimento é mais aberto. Coloco a perna bem próxima aqui, então bem alongado, como obviamente eu conseguiria fazer, né? Por causa da minha flexibilidade abençoada. Mas depois eu mantenho ela em contração isométrica. Então, eu tenho essa sequência. Eu parto de um movimento dinâmico, uma flexibilidade dinâmica, e depois eu faço uma estática ali por alguns segundos, com uma forte contração isométrica também mantendo a posição. Às vezes também com uma força externa, né? O braço segurando um pouco o movimento, às vezes não. Tá? Exige geralmente são padrões de movimentos bem avançados, tá? Mas é muito comum. A regra é a questão da especificidade. Quais são os padrões de movimento que eu preciso? Então, eu vou precisar fazer aquilo também, ter boa flexibilidade em alguns padrões específicos. Tá? Esse é o método controlado. Ele é bastante raro, assim, no geral, né? Claro. Mas tem os esportes, tem práticas ali que precisam fazer, né? E são essas que geralmente têm controle de movimento e alta amplitude de movimento. Então, aqui tem as variações que eu comentei para vocês, explicado, mas foi o que eu expliquei. Um pouquinho de aplicações, né? Flexibilidades dinâmicas no atletismo, esgrima, judô, remo, a estática na antiga ginástica artística, era a ginástica olímpica, né? Tá defasada essa nomenclatura aqui, ginástica artística, GRD, né? Que são mais comuns, e depois padrões de movimento. Usando alongamentos, né? Então, a gente já comentou. Então, o alongamento pode ser usado para aquecimento, mas também ele pode ser usado como forma de flexibilidade, tá? Em vários padrões de movimento. Eu posso ter esses movimentos ali de amplitude máxima, eu posso ter a suspensão, usar o peso do corpo, né? Aí, nesse peso do corpo, por exemplo, eu tenho uma força externa à articulação me apoiando. Eu sei que as mãos estão fazendo força, mas elas não têm relação direta com a musculatura que está sendo alongada, né? Portanto, é um método passivo. Tá? Da mesma forma que tem um colega, quando eu faço sentar e alcançar, né? Eu vou lá com os braços à frente, com os joelhos estendidos, vem um colega por trás e empurra nas costas. Esse é um método passivo também. Tá? Mas vejam que vocês têm que entender bem o conceito para conseguirem aplicar o treino de modo correto, minimamente correto, né?
Então, e isso vai depender do aluno também. Tá? Então, vamos dar o caso aqui mesmo, do sentar e alcançar, né? Eu tenho lá o padrão de movimento, né? Do sentar e alcançar. Eu vou para a posição lá, vou fazer com uma perna só, que tem até alguns padrões que fazem, a pessoa vai lá e faz. Eu sou bastante encurtado, para dizer a verdade, né? Então, nesse padrão de movimento, eu tenho que ter um colega atrás de mim me ajudando, porque se eu não tiver, se eu fizer só com a força do meu corpo, eu tenho que usar muito da minha musculatura de flexores. Se eu estou usando os flexores e o que eu quero alongar são os extensores, é a loja posterior toda aqui, né? Esse método ele se torna ativo. Por quê? Porque a musculatura antagonista é o que me leva à posição para alongamento. É o método ativo. Agora, se eu pegar lá um aluno super flexível, um cara que fez ginástica artística muitos anos, etc., ele chega para fazer essa posição aqui e o que ele faz? Ele se abraça. Ele vai lá e abraça, ele cola o peito na perna, bota a cabeça no meio do joelho lá e vai lá na frente. Nesse caso, muitas vezes, ele relaxa completamente os flexores. E aí, para esse cara treinado, o método é passivo, porque ele só usa o peso do corpo. E além disso pode usar um pouco o braço, então se torna mais passivo nesse caso. Então vai depender muito do aluno, de como ele vai realizar o exercício em função até dos limites dele corporal. Tá? E é fácil de notar, porque tu vê que ele contrai ou não contrai. Essa é a regra para se ver se é um treinamento ativo ou passivo. Né? Quando contrai, é ativo. Quando não contrai, é passivo. Em relação à musculatura antagonista, daquela que vai precisar, né? Porque é isso, tu tem os extensores alongando e tu precisa fletir aqui, tu precisa usar os flexores, né? Então, nesse caso, é ativo. Para mim, que eu sou encurtado. Se fosse para o outro, lá para o ginasta, seria passivo. Tá? Então, lembrem disso. A divisão se dá por esse critério. Tá? Muito bem. Aí vem as cargas, né? Quando eu falo de passivo, quando eu falo de estático, né, eu vou usar tempos, né? Pode ser passivo ou ativo, mas eu vou usar tempo no caso. Então, nos métodos passivos ali tem muita indicação da literatura, mas nós vamos usar essa última ali, de 15 a 90 segundos. Tá? No método ativo também tem um monte de indicação, às vezes mais de 30, às vezes mais de 20, mas nós vamos usar ali um critério um pouquinho menor, ali nós vamos jogar um pouco mais baixo, de 10 a 30 repetições como limite. Tá? E aqui até tem as indicações de séries que a gente combinou ali de fazer de 2 a 3 séries, tanto para o ativo quanto para o passivo. Um outro método, pessoal, de treinamento, que eu não tenho um grande conhecimento, inclusive, até comento para vocês assim, não é, eu diria que em outros métodos eu tenho mais informação, não é que seja um gran que, né? Mas no método, os métodos de flexibilidade assim não é o meu carro forte, assim. Eu sempre sugiro até que a pessoa que quer aprender sobre métodos, passo isso para vocês, que vocês procurem bastante, assim, inclusive os fisioterapeutas aprendem muito sobre, por exemplo, essas técnicas proprioceptivas, né? A FNP, por exemplo, que é a mais comum ali, que é a facilitação neuromuscular proprioceptiva. Então, tu te utilizar do sistema autônomo ali de controle de movimento para realizar amplitudes grandes de flexibilidade, né? Mas eu trago para vocês algo que é bem na experiência de que eu vivenciei, que é pouco, né? Especialmente na natação. Lá nos anos 80, uma época no União, aí já conto história, eu era da escolinha ainda e meu irmão nadava em pré-equipe ou início de equipe, alguma coisa assim, e chegou e estava de visita um professor americano famoso, que era o famoso Doc Consilman, que é o cara da ciência, de um livro clássico que ainda é usado no mundo, mas muito antigo livro, uma bíblia assim da natação, acho que era a Ciência da Natação, se não me engano. A gente, muitos anos, tivemos várias cópias na nossa biblioteca. Hoje eu acho que ela está no setor das coisas velhas lá. Mas, de qualquer jeito, esse treinador veio e, entre várias coisas que ele mostrou um método de flexibilidade que trazia ganhos, assim, vamos chamar assim,
um custo-benefício muito bom, digamos, tá? Que era o método 3S, que chamava, que era nada mais, nada menos do que o quê? Do que uma sustentação, né, com relaxamento e sustentação novamente, né? Então tinha uma sequência ali que era mais simples, e tem mais de uma aí, como vocês estão vendo, reversão lenta, tem coisas aí, mas eu vou mostrar para vocês a mais comum que ele mostrou lá, e depois eu vi isso em livros de treinadores nacionais que certamente foram influenciados por aquele material daqueles anos, que era o seguinte: o que se fazia ali? Qual era a ideia, né? Até o exemplo que se dava quase sempre eram dos nadadores com um colega vindo atrás, segurando as palmas das mãos e puxando, assim, e alongando aqui esses flexores horizontais do ombro, né? Mas poderia ser algo, deixa eu ver se eu consigo, algo assim, de um lado só, né? Mostrando, seria alongar, indo para essa posição aqui, né? Um pouquinho mais de espaço. Mas seria alongando isso. O que o 3S vai fazer? O que se fazia, geralmente? Se ia para a posição e se fazia o primeiro alongamento. Tá? Até a posição onde tu sinta aquele desconforto, aquele alongamento maior, que aqui tu sente bastante dor. E se tu tiver os ombros detonados, se for metido a jogador de vôlei ou natação, tu vai sentir mais dor até. Então, vai lá para a posição, claro, bem aquecida, obviamente, tudo aquilo lá que a gente já conversou, vai para a posição, faz um alongamento, sempre em torno de 5 segundos, aqui eu estou um pouco mais só para explicar, mas em torno de 5 a 8 segundos. Fica lá contando mentalmente 5 segundos, e aí o que faz? Volta um pouquinho para a posição mais natural, com menor amplitude, né? Volta um pouquinho e contrai essa musculatura com a maior intensidade. Aqui vocês talvez não observem, mas eu estou contraindo, estou empurrando o objeto que eu estou segurando aqui, que seria a parede, por exemplo, mas não tem aqui do lado. Então, faria aqui força, contrai por 5 a 8 segundos. Que contrai o quê? A musculatura que eu estava alongando. Estou empurrando à frente aqui o objeto. 5 a 8 segundos. Passaram 8 segundos, relaxa completamente. E aí eu vou enganar, através da ativação desses fusos, eu vou ter uma redução de dor aqui. Isso vai fazer eu ir para uma amplitude maior. Tá? Só que esse processo, essa estratégia aqui proprioceptiva para enganar um pouco a dor nesse processo, ele dura em torno de 5 a 8 segundos. Eu fico 5 a 8 segundos e eu tenho que voltar, porque a dor, aí a atividade sensorial volta com tudo, né? E eu vou estar numa amplitude maior do que eu estava antes. E aí eu sinto bastante dor. Então isso aqui vai durar poucos segundos. Eu posso fazer essa sequência por 3 vezes, é o mais comum. Tá? Depois fica bastante dolorido ali, a carga é bem alta, então não precisa. 3 vezes nessa sequência, que é muito simples. E é por isso que eu gosto de falar para vocês, é a forma mais simples de FNP. Né? Vou para a posição, então alongo, sem uma pré-ativação, aí volto, pré-ativo, ativo, 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 5 segundos, alongo, vou mais, a posição onde ali eu não vou sentir tanta dor por 5 a 8 segundos, quando eu voltar a dor um pouquinho, ou passar os 5 segundos, volto à posição, contraio de novo, alongo, faço 3 vezes isso. O que eu tenho aqui, gente? Fazendo essa sequência de FNP, eu tenho uma amplitude muito grande de movimento. Com essa estratégia, né, de enganar ali o sistema sensorial ligado à dor, eu consigo ir em amplitudes maiores. E isso vai dar uma chance de eu deformar mais minhas estruturas lá de músculo, no caso, né, porque a ativação é pequena ali, a gente já conversou disso, né, mas fazer minha unidade músculo-tendão alongar mais. E isso vai me trazer adaptações bastante grandes, assim. Então, na frente do método passivo que a gente conversou, tá? No estático passivo, ou passivo estático, né, como a gente conversou, estaria ainda o FNP. O FNP seria um método com maior intensidade ainda. Então, eu posso usar o FNP para métodos um pouco avançados. A minha dica é essa também. Eu quero melhorar a flexibilidade do meu aluno. O meu aluno tem um déficit de amplitude em alguns padrões de movimento. Tudo bem. Minha sugestão, começa com métodos mais clássicos e deixa o FNP como um método mais avançado, quando eu precise ainda ter ganhos e esse cara já teve as primeiras adaptações da flexibilidade nos métodos anteriores. Tá? Mas como fins de estratégia de aumentos de intensidade.
tá? Por causa desse sequenciamento que a gente conversou. Pessoal, deixa eu ver aqui. Aqui tem uma curva de flexibilidade ao longo da vida, tá? Os dados do grupo aí do PROESP, da URGS. Então, mostrando um aumento de flexibilidade em torno de 25 anos e depois caindo ao longo da vida, mas também tudo dependente de adaptações ou não, em mulheres com níveis de flexibilidade um pouco maiores, que em boa parte é devido àquelas questões que a gente falou lá de tecidos, lá de rigidez, especialmente ligado também à viscosidade, mas a rigidez geral de músculo, tendão das mulheres é um pouco menor. Tá? Pessoal, ficamos por aqui, por enquanto, tá? Vou parar de compartilhar. Fazemos nosso primeiro break, só deixa eu ver a hora aqui. Às 10h25, nós voltamos para a parte 2, tá bom? Deixa eu parar de gravar.